Olá, meus amores, boa tarde, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos ver matemática no livro integrado, página 180, e hoje nós vamos estudar sobre frações. Nós vamos ver o que é frações e como a gente utiliza cada uma delas no nosso dia a dia. Vamos lá? Primeiro, o que é fração? Fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes será chamado de fração. Vamos um exemplo. Se eu pego um lápis de pintar, um lápis grafite, e eu quebro ele no meio. Então, eu peguei aquele lápis que era inteiro, dividi em duas partes, e essas partes vão formar a minha fração. Vamos ver um exemplo aqui nesse retângulo. Esse retângulo ele inteiro representa um todo. Quando eu coloco aí 8 divisões nele, como vocês podem ver, eu dividi ele em 8 partes iguais. Então, aí eu vou ter uma fração. Dividi ele em 8 partes iguais. Agora eu vou pintar 6 dessas 8 partes. Então, aí, o meu retângulo, que era inteiro, foi dividido em 8 partes e eu pintei 6 dessas partes. Quando eu faço isso, eu vou ter a minha fração. E aí, a minha fração é composta de duas partes. A parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. Agora vamos ver como é que fica o numerador e o denominador dentro dessa fração aí que a gente dividiu o nosso retângulo. No numerador, eu vou colocar o total de partes que foram pintadas. E no denominador, eu vou colocar as partes que eu dividi o meu retângulo. Vamos ver como fica? Então, numerador, o total de partes que foram pintadas, 6. Eu não pintei 6 partes do meu retângulo, então 6 partes para o meu numerador. No meu denominador vai o total de partes que eu dividi o meu retângulo. Então, em quantas partes eu dividi o meu retângulo? Em 8 partes. Então, aí está a minha fração, 6 oitavos. As minhas frações sempre vão ser lidas com a forma ordinal dos números. Então, se vocês olharem aí no livro, na página 180, nós vamos ter metade ou meio, que é quando eu divido o meu inteiro em duas partes. Então, se eu divido o meu inteiro em duas partes iguais, eu vou ter um meio. E aí, se eu pinto uma dessas partes, justamente eu vou ter esse meu um meio. Vamos lá, os 2/3, né? Esses 2/3 é quando eu divido a minha parte, o meu inteiro, em 3 partes iguais. Por exemplo, eu tenho, vou dar um exemplo bem simples, a pizza. Eu vou pegar uma pizza grande, vou dividi-la em 3 partes iguais. Vou comer 2 dessas 3 partes. Então, vai ser 2/3. A mesma coisa se eu pegar um círculo, dividi-lo em 3 partes e pintar 2 dessas partes. Então, eu vou ter 2/3. Para dividir em 4 partes, então, da mesma forma, vou pegar essas 4 partes, posso pintar em 3 partes aí. Peguei um quadrado, vamos lá, um quadrado. Vou dividir esse quadrado em 4 partes iguais. E aí eu pinto 3 partes, então eu vou ter 3/4. 1/5, por exemplo, eu tenho aí também, vou dar o exemplo da pizza novamente. Eu tenho uma pizza dividida em 5 partes. Então, se eu pego dessas 5 partes e pinto somente, como somente uma dessas partes, então eu vou ter 1/5 da pizza que foi comida. Outro exemplo, eu posso pegar um triângulo e vou dividi-lo em 5 partes iguais. Pego dessas 5 partes, pinto uma, vou ficar com 1/5. Ah, tia, e se eu pintasse 3 partes? Eu ia ficar com 3/5.
Lembrando que a parte de cima é a parte que foi pintada, que foi retirada, e a parte de baixo, que é o denominador, vai ser sempre a parte inteira. Em quantas partes aquele objeto ou aquele objeto foi dividido. 3/7. Então, eu divido algo em 7 partes iguais, pego 3, então 3/7. Certo, meus amores? E aí, existem diversas outras formas de nomear frações, mas por enquanto nós teremos apenas essas, certo? Tenham todos uma boa tarde e tchau, tchau!